A paz do Senhor Jesus, olha eu aqui de novo, o pastor Paulo Rodrigues da Assembleia de Deus, o Senhor nossa bandeira, Ministério Monte do Azeite, louvado seja Deus. Como eu sempre falo, Jesus é bom e é só vitória. Amados, eu gostaria de compartilhar com os irmãos dessa feita um texto muito assim importante para a sua vida. Você que tem assim um compromisso com Deus. Você que sabe que Deus existe, você que sabe que Deus é Deus na sua vida e principalmente que você é servo do Senhor. Você sendo servo do Senhor, eu creio que esse texto cai direitinho para o seu elevo espiritual. Então, vamos meditar nele? A palavra de Deus nos diz assim, louvado seja Deus. No livro de Jeremias, capítulo de número 38, louvado seja Deus, a partir do versículo de número 6. Jeremias 38, verso de número 6 diz assim: Então tomaram a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda, e desceram Jeremias com corda na cisterna. Olha só, irmãos, certa feita, Paulo, a fazer a obra do Senhor, ele andando, pregando, falando de Deus, veio uma menina atrás dele. Estamos em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, dizendo assim: verdadeiramente esses são homens de Deus. E ela fez isso por vários dias. Paulo, então, junto com Silas, vira para trás e repreende aquele espírito. Aquela mulher, então, aquela jovem, passou a ser liberta daquele espírito de adivinhação. Só que os donos, ela era escrava daquela menina, levaram ele aos magistrados e o açoitaram. Igualzinho a Jeremias aqui. Jeremias, por falar a palavra de Deus, falando com que o rei viesse a estar o rei Zedequias entregando o povo nas mãos do rei da Babilônia, a não ir na guerra, porque com certeza Deus já tinha dado Judá nas mãos ali, Israel na mão do rei da Babilônia. Então eles lançaram Jeremias na cisterna. Lançaram também Paulo e Silas na prisão. Mas antes de lançarem eles, ambos, tanto Jeremias como Paulo e tantos outros, açoitaram ele, bateram nele, suas carnes, principalmente de Jeremias, era rasgada com aquele chicote, aquele que os teólogos chamam de azorrá, que tem aquelas pontas de ferro, garras de águia, e rasgava a pele daquele servo de Deus. E então ele era ali ultrajado, sofria aquele flagelo, mas não negava a palavra de Deus que havia vindo a eles. Paulo, talvez até pensando, junto com Sila, passei isso por fazer a palavra. Mal sabia ele que Deus mesmo lá atrás tinha falado a Ananias: importa ele sofrer por amor ao meu nome. Aleluia, amor ao nome do Senhor. Importa nós a sofrer por isso. E então, amados de Deus, o que vai acontecer? São lançados no calabouço. Mas olha só, Silas, Paulo, na prisão, Jeremias lá naquela cisterna. Aquela cisterna, irmão, era tremendo. Não era só um buraco, não era não. Depois você vai ver. Aí, amados de Deus, o que acontece? Acontece que de repente lençóis descem
para tirar Jeremias. Acontece que, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estão ali, louvando a Deus, entoando cânticos, hinos e adoração, quando de repente, à meia-noite, houve-se um grande estrondo. Deus abriu as cadeias. Ação tremenda do Senhor na vida dos servos que a Ele serve. Mas antes disso, eles passaram por uma prova. Eles passaram por uma prova que vai determinar exatamente o valor de um servo de Deus. Jeremias foi chicoteado, Paulo também, junto com Silas, ambos lançados nos cárceres. Eu quero te dizer que esse é o preço do chamado de Deus na sua vida. Se você tem um chamado de Deus, prepare os lombos, prepare, mas creia que aquele que é chamado vai viver o sobrenatural de Deus. Vivendo esse sobrenatural, coisas tremendas celestiais, Deus vai fazer na sua vida, meu irmão, minha querida irmã. Esse é o chamado. Deus abençoe. Eu já ia me esquecendo. Não esqueça de compartilhar, de dar o seu joinha, comentar. Fale assim, Pastor Paulo da Assembleia de Deus, o Senhor é nossa bandeira, ele está aí falando e comentando a palavra do Senhor. Tá bom? Qual o canal? @comentando a palavra de Deus, Pastor Paulo Rodrigues. Amém? Deus abençoe, Shalom e Adonai. Olha, você que tem chamado, saiba sempre, amado, sempre, aqui pertinho, saiba que o chamado pode até doer, mas é prazeroso. Deus te abençoe, em nome de Jesus, a paz do Senhor.